Olá pessoal, eu espero que todos vocês estejam bem amparados, protegidos em relação à pandemia de coronavírus. Nós precisamos tomar alguns cuidados, seguir as orientações das autoridades sanitárias e, acima de tudo, que os irmãos tenham a certeza de que o nosso Deus é o nosso médico dos médicos, Ele é o Senhor da história. Eu estive adoentado no início do mês, fui acometido de dengue, mas já estou me recuperando. De vez em quando eu vou tossir um pouquinho, a fala ainda não está normal, porque a recuperação da dengue é um pouquinho lenta. Hoje nós vamos compartilhar com os irmãos o estudo sobre a intercessão. E nós vamos ver na vida de Moisés alguns aspectos importantes. Eu estou tentando pegar um ângulo aqui bom para a tela do computador, mas não está dando certo. Nós vamos falar um pouco, conversar um pouco sobre a experiência de Moisés na intercessão. Eu queria, antes que nós prosseguíssemos, que você separasse um tempo para você agora orar a Deus, falar com Deus. Nós vamos orar juntos aqui. Eu gostaria que você, aí onde você está, você também nos acompanhasse nessa oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, porque as portas da igreja estão fechadas, mas a igreja está viva, está reunida, está pulsando. Muito obrigado. Onde estiver o teu povo reunido, nós te pedimos agora a tua bênção sobre nós. O povo que se chama pelo teu nome. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Bom, nós precisamos ver alguns aspectos da vida cristã que são abordados aqui na lição de hoje. E eu gostaria que vocês estivessem aí com a sua revista aberta e com o capítulo 32 de Êxodo também, pronto para nós passearmos e pesquisarmos. Muitas referências são desse capítulo, da experiência de Moisés quando ele vai conversar com Deus, ele vai atender as orientações do Pai, e o povo, devido à demora que isso decorre, o povo começa então a fazer uma série de transgressões, de pecados, festas pagãs, e isso tem uma série de implicações na vida e na relação de Moisés com o povo também, assim como na relação de Moisés com Deus. O texto, ele vai falar, todo o capítulo 32, sobre esse episódio. Mas antes eu queria destacar com vocês algumas coisas importantes sobre a intercessão. O que é interceder? O que é interceder? Ou o que é intercessão? E o dicionário vai nos ensinar que a intercessão, ou interceder, é uma ação de pedir, rogar, intervir em favor de uma outra pessoa, em favor de terceiro. E o que a gente vê na experiência de vários homens, inclusive nós estudamos a experiência de Abraão, alguns domingos atrás, em que ele intercede pelo seu sobrinho, pela família de seu sobrinho e pelo povo de Sodoma e Gomorra. O foco ali não era a intercessão,
mas nós vimos ali aquele exemplo. Nós temos outras situações em que o povo intercede, né? Os profetas, nós temos a experiência de Josafá e outras. Eu queria lembrar a importância da oração no aspecto da intercessão, quando Davi também, por ter pecado contra Deus, Deus dá a ele a oportunidade de escolher 3 situações possíveis para a sua penitência. E das 3 situações, ele escolhe a que correspondia a estar nas mãos de Deus. E naquela oportunidade, isso significava a morte de várias pessoas. Então, milhares de pessoas morreram por conta do pecado de Davi. Davi era um homem de oração, era um homem segundo o coração de Deus, mas o seu pecado não passou em brancas nuvens. E nós precisamos ter em mente que o que acontece com a população hoje no mundo é por conta do nosso pecado. É por conta também da nossa transgressão. Nós não somos juiz. A Bíblia diz para nós não julgarmos, não temos essa capacidade. Deus é o justo juiz. Mas a situação de hoje é uma situação em que o povo de Deus precisa refletir sobre a sua vida, sobre o seu testemunho, sobre a sua relação com Deus. Muito mais do que aqueles que não têm o temor de Deus. Eles precisam ser chamados também à realidade da sua vida espiritual. E é um bom momento para isso, para nós orarmos pelos nossos vizinhos, intercedendo por eles, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, dizer para eles claramente que nós estamos orando por esta situação, podendo também esclarecer o que a palavra de Deus diz em inúmeros lugares acerca dessa situação que podem ser aplicáveis à situação que nós estamos passando. Nós temos no início do nosso texto, lá em 1 Samuel 12, 23, o profeta nos diz assim: E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. O profeta falando que para ele seria um grande erro, um grande pecado deixar de orar pelo povo. Assim como deve ser a nós também. Nós temos responsabilidade com a sociedade que está à nossa volta, aquela que está mais próxima, especialmente, e aquela que está distante. Aquela nação da Itália é nossa responsabilidade nas nossas orações. A China é nossa responsabilidade. A Índia, onde está o nosso amigo, pastor Vitor, é nossa responsabilidade. Espanha, onde está nosso amigo, pastor Cláudio. Portugal, onde foi agora em dezembro a família do pastor Marcos. E outros lugares que nós temos uma série de situações. Angola, onde está nosso amigo Calil. Lá na Suíça, onde está a nossa amiga Helenaide, a sua família, o Dori. Nós temos pessoas de perto, pessoas de longe, pelas quais temos o dever de orar. Nossos missionários, pastor Alamares, pastor Bruno, pastor Maurício, e muitos outros que nós sabemos e que poderíamos listar para a nossa lista de oração. Continuando aqui, nós temos o texto que fala a respeito da intercessão com amor. Uma das características principais na intercessão é o amor. Como eu vou orar por alguém que eu não tenho afeição,
não tenho nenhum trato, nenhum sentimento. Eu devo amar as pessoas como eu amo ao Senhor. E isso deve ser um motor na oração. Amar as pessoas, interceder por elas com amor, interceder por elas porque, mesmo que elas não sejam agradáveis, mesmo que elas não sejam simpáticas, o amor de Deus que é colocado no meu coração vai se manifestar na vida dessas pessoas também por intermédio das orações. A intercessão, ela lá em Mateus 9, 36 a 38, Jesus fala assim, olha, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara realmente é grande, poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a seara. É o pedido do próprio Cristo. Também devemos interceder por amor ao povo de Deus. Devemos ter amor às pessoas que Deus confiou como amigos nossos, como nossos familiares, como nossos colegas de trabalho, como nossos vizinhos, que são pessoas que estão na nossa conta, na nossa cota de responsabilidade. Lá em Romanos 9, 2, diz assim, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Paulo falando ao povo de Roma. Irmãos, o bom desejo do meu coração deixa eu diminuir aqui um pouquinho. O bom desejo do meu coração é oração a Deus por Israel, é para a sua salvação. Romanos 10, 1. Então ele ora para um povo que não é da sua intimidade, um povo que não é da sua relação pessoal, mas é um povo confiado a ele pelo próprio Deus, para que ele, como missionário, como um homem de Deus, pudesse cuidar daquela igreja, daqueles irmãos, daquela comunidade. Moisés, lá no capítulo 32, que é o capítulo que nós estamos estudando, de Êxodo, ele fala a partir do versículo 11. Diz assim o texto, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? E lá no versículo 12, porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. O amor a Deus, quando Moisés conversa com Deus, fala com Deus dessa forma, ele está dizendo ao Senhor, olha Senhor, esse povo passou por maus bocados, situações difíceis para chegar até aqui. E eles precisam da tua graça, eles precisam da tua misericórdia. Eles dependem do Senhor. Então nós vemos aqui a intenção de Moisés de falar ao Senhor aquilo que o Senhor já sabia e já conhecia. Mas na oração, nós precisamos falar coisas que Deus já sabe, Deus já conhece. Na oração não é apenas a gente ter a ideia de que algo desconhecido deva ser revelado, ter a ideia de que algum sentimento reprimido deva ser revelado. Não somente isso também é verdadeiro, mas falar as coisas que Deus já sabe, reconhecer as coisas que são verdadeiras diante dele. E quando nós oramos, quando nós conversamos com Deus, nós devemos ter em mente a certeza de que estamos falando, conversando com Deus onisciente, onipotente e onipresente. Ele é o único que tem esses atributos. E isso quer dizer que eu não vou falar surpresas para o Senhor.
Mas ao falar com Deus, ao orar, ao me declarar a Ele, eu vou dizer a Ele as coisas que Ele mesmo me tem revelado. Eu vou confirmar a palavra dele colocada para mim, colocada à minha disposição, ao meu conhecimento, da minha relação dele com o povo com o qual estou me relacionando, para o qual estou intercedendo. Esse conhecimento não é simplesmente uma prova, não é um teste de conhecimento que eu vou dizer ao Senhor: olha, Senhor, eu sei o que o Senhor sabe. Olha, o Senhor já sabe que eu já sei. Não é isso. Aqui vai também da nossa crescente intimidade com o Senhor. E o amor a Deus se manifesta também com estas palavras que nós dizemos ao Senhor, as coisas que Ele já sabe, que Ele conhece, e que nós vamos confessar a Ele, proclamar a Ele, insistir com Ele. Olha, Senhor, o Senhor me tirou lá da lama, o Senhor me tirou lá do pecado, eu estava lá perdido, fui achado, fui resgatado, com aquela pessoa que é assim, essência. E eu posso contar a história todinha para o Senhor. Não vou estar ensinando a missa ao padre, não vou estar chovendo no molhado, não vou estar falando de vãs repetições, não. Eu estou conversando com o Senhor coisas pertinentes ao pedido da intercessão. A oração pode, em alguma medida, tocar o coração de Deus, como em vários momentos nós vemos Moisés com essa experiência. Nós vamos ver lá na frente que ele pede, ele clama ao Senhor, que ele precisa, Deus, estar junto com o seu povo. E isso é levado em conta pelo Senhor. Intercede com visão. Lá no versículos 13 a 15 nós lemos assim: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra que eu tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer a seu povo, e virou-se Moisés, e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. A visão de Moisés era a visão da promessa, a visão de libertação, a visão da terra prometida que o Senhor havia conversado com ele, havia falado para ele dos seus planos para aquele povo, quando lá da saída do Egito, Moisés conhecia os planos do Senhor, e Moisés agora fala como se estivesse replicando ao Senhor: olha, lembra-te, patriarcas, dos homens que o Senhor levantou para libertar este povo. Aquela promessa foi feita àqueles homens, mas ela foi sendo trazida de geração após geração, os filhos ouvindo dos pais, dos avós. As gerações eram contaminadas pelo sentimento de pertencimento ao Senhor, povo de Deus, povo escolhido, povo da promessa. Havia uma aliança, um acordo, e tudo isto era trazido à memória daquele povo de geração em geração. E Moisés fala isso para o Senhor. E ele tem, então, neste momento, a visão do futuro daquele povo. O que ia acontecer? O que poderia ser caso o Senhor voltasse atrás? Nós temos Moisés demonstrando a carência da presença, da companhia do Senhor, quando ele fala: olha, Senhor, nós precisamos que o Senhor esteja conosco, no nosso meio. A semelhança lá da saída do Egito, a nuvem e a coluna de fogo,
e nós sentimos a sua presença, mas nós precisamos que isso continue. Precisamos que o Senhor esteja conosco. Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra, adorou e disse: Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, vá agora ao Senhor no meio de nós, porque este é o povo de dura cerviz. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. 34, 8 e 9. No capítulo 34 de Êxodo, nós temos essa passagem, esse clamor de Moisés ao Senhor. E no versículo 18 do capítulo 33, nós temos um pedido pessoal de Moisés. A visão de Moisés, ela se divide numa visão para o povo, em favor do povo, mas também uma visão pessoal, uma realização pessoal. E Moisés fala ao Senhor: Senhor, rogo-te que mostres a tua glória. Capítulo 33, versículo 18. Moisés, ele antes de ser o representante diante do povo, antes dele ser o líder, ao mesmo tempo em que ele era líder e que ele era liderado, ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Não há como nós orarmos ao Senhor, intercedermos, se nós não tivermos intimidade. A conversa com Deus, né, é reta, direta, mas também é reverente. Ela tem também a cerimônia, ela tem também aquele momento em que nós meditamos, nós contemplamos toda a divindade do Senhor. Ela tem momentos em que nós vamos nos derramar diante do Senhor, e ela deve ter também momentos em que nós vamos devotar a glória do Senhor, declarar, proclamar. Moisés tem apresentado aqui essa necessidade. Olha, eu quero ver, eu quero conhecer a tua glória. E lá no capítulo seguintes, nós vamos ver até o capítulo 40, em que Deus prepara tudo isso para que Moisés não veja diretamente, porque seria impossível, mas que ele veja parte da glória dele, da glória de Deus. Deus atende a um intercessor, Moisés. Quando Moisés desce com as tábuas escritas, e lá ele encontra seu irmão Arão liderando uma festa ao bezerro, ao ídolo, e já tendo sido advertido pelo Senhor o que estava acontecendo, Moisés fica furioso, fica muito descontrolado, porque era um povo muito ingrato diante do Senhor. E ele já havia intercedido por esse povo. Na sua intercessão, ele havia pedido que Deus perdoasse o povo. Deus perdoa o povo. Ele havia pedido que Deus não saísse do meio deles. Deus atendeu. E também Deus atendeu ao pedido pessoal de Moisés de mostrar a ele a sua glória. Mas quando Moisés desce, ele encontra um povo que contraria tudo aquilo que ele estava conversando com Deus. E Deus sabia. Deus poderia simplesmente dizer: olha, Moisés, vamos parar aqui essa conversa, porque tudo isso que você está fazendo, aquele povo lá não merece. E às vezes nós pensamos assim: vamos orar por uma pessoa totalmente ingrata, uma pessoa totalmente longe da intimidade do Senhor, uma pessoa rebelde, uma pessoa que pode até apresentar uma certa inimizade com o Senhor. E nós podemos, na nossa humanidade, pensar assim: olha, não merece nem oração. Mas Moisés estava lá intercedendo por esse povo pecador,
do qual eu e você fazemos parte. Nós não somos diferentes daquele povo. Porque quando Deus estava conversando com Moisés e se delongava muito aquela conversa, a impressão que se tinha é que eles não iam ser mais atendidos pelo Senhor, e aquele momento de Moisés poderia indicar até que Moisés já estivesse morto, e que eles não teriam mais um intercessor, um mediador, um líder, e eles procuravam ali os seus próprios meios para resolver as suas necessidades. Ainda assim, Moisés continua pedindo por esse povo. Ao encerrar essa classe de hoje, eu gostaria que você estivesse levando e trazendo na sua agenda de oração 3 situações. A primeira situação, a situação dos enfermos da igreja. Nós temos a irmã Rose, irmão Armando, necessitando de orações. Nós temos a irmã Ana Maria, a irmã Anita, a irmã Rosália. Então, gostaria que você, nesse primeiro eixo, lembrasse dessas e de outras pessoas da igreja que estão com situação de enfermidade. Também queria que você estivesse lembrando das igrejas espalhadas pelo mundo todo que estão, como a nossa, fechadas. Algumas têm condição de fazer esse trabalho que estamos fazendo, outras não têm, para que Deus possa dirigir a vida dos nossos irmãos, alimentá-los espiritualmente, seus pastores, seus líderes. E o terceiro eixo, pedir que você esteja colocando na sua lista de oração as nossas autoridades constituídas. A Bíblia diz que nós devemos orar por elas. E também as autoridades médicas, sanitárias, que estão tratando da doença, do vírus, tratando do combate a toda essa peste que está no mundo todo. E lembrando sempre que toda essa situação que está acontecendo, ela acontece com a permissão de Deus. Deus é o Senhor da história. Deus está no controle de tudo. Ele não está dormindo, ele não está cochilando, porque a Bíblia assim nos diz, e ele guarda a sua entrada e a sua saída. A igreja, ela não vai, por estar com as portas fechadas, se esquecer ou ser esquecida do Senhor. Nós temos um Deus vivo, um Deus que está velando por nós, ainda que nós, um de nós, vários de nós, venham a ser atingidos, Deus continua sendo Deus. Ainda que nós tenhamos alguma dor, algum sofrimento nesse percurso, Deus continua sendo o nosso Senhor, Senhor da história. A Bíblia nos fala de diversas situações de enfermidade em que Jesus falava assim: isto é para que a glória de Deus se manifestasse e fosse conhecida. Hoje, o mundo todo está parado. Algumas semanas atrás, isso não era pensável, não era imaginável. Mas hoje o mundo todo está parado. Cada um na sua casa, tendo que conversar com a esposa, tendo que conversar com os filhos, tendo que criar situações. E é um ótimo momento para nós nos dedicarmos à oração, à intercessão, orar pelo nosso vizinho, da direita, da esquerda, da frente, de cima, de baixo, orar pelos nossos parentes. Agora nós temos bastante tempo para fazer o nosso culto doméstico, clamar ao Senhor. Mesmo que as pessoas não possam vir à nossa casa, nós podemos enviar mensagens para elas, ligar para elas, orar ao telefone, mandar pelo zap, oração. Tudo isso é oportunidade que Deus está nos dando para nós continuarmos testemunhando da sua palavra. Eu fico muito agradecido à vida do Pedro e da Vanessa, que estão proporcionando esse momento da escola bíblica para a nossa igreja, os outros irmãos que estão ajudando, irmão Marlon, e são pessoas que nós também precisamos colocar na nossa lista de oração.
Que Deus abençoe os irmãos, que esteja um domingo proveitoso na família e também na leitura da Bíblia, no seu momento de oração. Quero orar com vocês. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este momento em que a nossa igreja está reunida. Abençoa os nossos alunos da classe, gente que ora, abençoa a irmã Flávia, Senhor Deus, a sua escala apertada lá no hospital, que o Senhor seja com a tua serva. Abençoa a irmã Lana, Senhor Deus. Abençoa o seu cunhado que ainda está internado. Abençoa o pastor da nossa igreja, a sua família, os líderes da nossa igreja. Abençoa o Márcio, Senhor Deus, que está no processo de recuperação. Abençoa, Senhor Deus, muitos que estão carecendo nessa hora da tua paz, do teu consolo, do seu conforto, da tua misericórdia. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um grande abraço a todos.